Golaço, Dieguinho na área, entrando aí com a nossa primeira edição do dia, como sempre com bastante informação, like no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e claro, sigam os nossos perfis oficiais no Instagram, inclusive é mais uma quiz da lojinha do Futebolaço. No final do vídeo eu respondo para vocês que camisa é essa? Mais uma que chega pra gente através aí da lojinha do Futebolaço. Você que quiser comprar camisas históricas antigas do Vasco ou até mais recentes mesmo, entre em contato com a gente, no link tá aqui. Agora a gente está aceitando cartão de crédito também, então você pode comprar no cartão, pode comprar no Pix. Se junte à família da lojinha do Futebolaço, são mais de 100 itens vendidos aí em pouco menos aí de 2 meses. Então entre em contato com a gente lá. Se você quiser vender também alguma camisa sua antiga aí, ou uma camisa que não dá em você, porque você deu aquela engordada e tal, mas está em bom estado, essa camisa pode ser direcionada para casa de um outro vascaíno que adoraria tê-la em mãos aí e ser feliz, tá bom? Então seja para comprar ou para vender, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço pelo Instagram. Sem mais delongas, vamos agora aqui, galera, trazer algumas informações. Tá passando para vocês aí na tela, o Vasco acabou de fechar uma nova parceria com a Hyper Energy, que é aí uma empresa de energéticos que vai ser o energético oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bem bacana o teaser aí do anúncio da parceria, bem legal, né? Os jogadores do Vasco aí vão bem de publicidade. Garotada aí, se parar de jogar bola, pode virar ator. Brincadeiras à parte aí, parabéns ao Vasco pela parceria e que o vascaíno sempre abrace os parceiros comerciais do nosso clube. Beleza? Aproveitando uma informação bacana que eu não trouxe para vocês, eu confesso que me saltou muito os olhos. O Vasco agora não tem mais na base ou nos esportes olímpicos, correção, nos esportes olímpicos, os uniformes da capa. O Vasco fechou com a empresa chamada Quírios Esportes e ela está produzindo agora os uniformes do futsal, do remo, vai produzir do basquete também e etc. E cara, os uniformes ficaram espetaculares. Não vejo a hora, inclusive, do Vasco botar à venda. Estou curioso para saber qual vai ser o preço, porque tem uniforme muito legal, cara. Ficaram muito bonitas mesmo as camisas. Inclusive, eles pegaram alguns escudos do Vasco ali para poder brincar. Que espetáculo de camisa, tá? São camisas da associação aí nos esportes olímpicos. Então depois dá uma olhadinha lá no CR Vasco BR, dá uma olhadinha também, beleza? No próprio site da Quírios lá, você pode estar adquirindo alguma peça dessa daí. Outro detalhe também importante que eu queria trazer: agora, após o jogo aí, ou os jogos de final de semana, teremos uma pausa de 10, 12 dias aí para a data FIFA. Inclusive o presidente Pedrinho foi convidado para ser o chefe da delegação da seleção brasileira e os jogadores voltaram da Europa, estão de férias, né? Hoje teve a final da Champions League, vitória aí, goleada do Paris Saint-Germain para cima da Inter de Milão. Queria até fazer uma pausa para fazer um pequeno comentário sobre isso. Cada dia que passa eu firmo mais uma opinião, isso é o Diego falando, que eu não quero mais jogadores que têm nome, mas estão mais para o final da carreira do que para o começo, salvo algumas raríssimas exceções. Se o cara tem uma idade elevada, mas está performando em alto nível, ele vem de um histórico legal, beleza, a gente revê a situação e dá um voto. Agora, se o cara já não joga futebol bacana já há tantos anos, e tu fica naquela, não, vai que ele joga 20%, 40% do que jogou um dia, traz, vale a pena. Aí a torcida se empolga, porra, tá trazendo um cara de nome, e o Vasco tem um caminhão de exemplo nos últimos anos assim. Às vezes o cara joga uma temporada e depois não joga mais, ou o cara nunca consegue jogar, quando não joga bem, mas tem uma porrada de problema físico, lesão, foi o caso do Guarim, enquanto estava em campo ajudava, mas toda hora era uma lesão, um problema aqui, um problema extracampo, e o Paris Saint-Germain simboliza muito isso, cara. Os caras socaram dinheiro pra dentro, tendo sempre, ou buscando sempre os principais astros, né? Chegaram a reunir, inclusive, Mbappé, Messi e Neymar no mesmo time e nada, cara. Bateram na trave ali com o Neymar algumas temporadas atrás, perderam a final da Champions, mas a coisa parece que não ia. E eles não atacaram só, livraram-se das 3 estrelas e foram montar um time bacana, mas com alguns jogadores jovens, um pouco mais anônimos, ou ainda precisando se formar. Agora, depois do título da Champions, todos vão virar grandes astros aí. Mas já sim o Paris Saint-Germain
conseguiu a sua tão sonhada Champions League, abrindo mão de grandes estrelas aí que às vezes levam a coisa muito pro lado do individual. A gente tem muito relato de que o vestiário do PSG era um inferno, era uma briga danada. O próprio Mbappé e o Neymar, inclusive, não se davam nada bem. Enfim, e após o Paris abrir mão dessa metodologia e focar num trabalho coletivo e não em juntar estrelas e tentar juntar bons jogadores e desses bons jogadores fazer um coletivo, o Paris Saint-Germain, depois de tantos e tantos anos, consegue a sua primeira Champions League. Então acho que isso fica de lição pra gente. Tem uma galera que se pega muito a nome. Eu tô vendo, por exemplo, agora o Di Maria voltando ao Rosário Central. Uma galera, porra, pega, pelo amor de Deus, pô, o Vasco podia tentar. Eu não sou favorável a esse tipo de contratação mais não, cara. Por mim, sendo bem sincero, salvo raríssimas exceções, eu hoje em dia não sou favorável a essas contratações mais não, tá? Mas quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pegando de exemplo o futebol sul-americano, um vizinho nosso aqui na Argentina, olha a passagem do Cavani no Boca. O Cavani no Boca não é nem sombra do jogador que ele foi na Europa e com certeza não tem acesso a valores daqui, mas deve ganhar um salário escalafobético para jogar lá no Boca Juniors. Beleza? Bom, aproveitando que eu citei data FIFA e etc., queria falar para vocês que o Andrei Santos e também o Bruno Guimarães tiveram a convite do Vasco treinando no CT Moacir Barbosa, mantendo a forma, já que eles vão viajar agora com a seleção brasileira, foram convocados pelo Ancelotti. E tá passando para vocês aí na tela, bem bacana, o Bruno Guimarães mais uma vez dá aquela tietada no Vasco, agradece o Vasco por ter cedido o CT para ele treinar. Ele foi com o seu pai treinar no CT, o pai dele e ele, que são vascaínos aí, assumidos e doentes desde criança. O seu Dick, que é o pai dele, ganhou a camisa do Vasco, tirou uma foto ao lado ali de um painel que tem do Roberto Dinamite no CT. E olha, eu diria para vocês que são boas as chances daqui a alguns anos, quando o Bruno Guimarães estiver encerrando o ciclo dele na Europa, dele voltar ao Brasil. E fica o recado. Com saúde, com uma idade boa e vindo de um histórico legal, pode vir. Agora, se for aquela coisa, porra, já tem 5 anos que não joga bem, um problema de monte de lesão, estourou o joelho, aí, meu amigo, pode ser a minha mãe. Valeu, obrigado, eu não tô abraçando esses papos mais não, mas gostaria muito que o Bruno Guimarães vestisse a camisa do Vasco. Acho que 3 jogadores aqui são grandes as possibilidades de vestirem a camisa do Vasco no futuro. O Douglas Luiz, esse aí pra mim é pule de 10, e eu acho que boas são as chances aí do Richarlison vestir a camisa do Vasco, isso dependendo do contexto, se o Fluminense não tentar atravessar e dependendo da situação dos clubes no momento, mas acho que o Richarlison são boas possibilidades, e depois do DG, o que eu acho que tá mais com cara disso é o próprio Bruno Guimarães, beleza? Quero te ouvir, então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Virando a chave agora, galera, queria trazer um assunto que repercutiu muito. O Souza participou do Arena SBT e foi questionado ali sobre como era a relação dele ali com o Felipe Maestro, e o Souza deu alguns relatos sinceros, pelo menos pareceu na forma dele falar, mas que não repercutiram muito bem não, ao ponto do próprio Souza emitir uma nota ontem dizendo aí que não participa mais de podcast. Ele já tinha dado uma entrevista pro meu parceiro BarbaCast, o Rafael Cota, e ele até suspendeu alguns e falou que não grava mais podcast não. Sempre que o Souza vai em podcast, as coisas acabam repercutindo bastante. Quando ele teve lá no Futebolaço Podcast, muita coisa também reverberou. Eu vou deixar com vocês o trechinho aí do Souza falando a respeito do Felipe Maestro. Confere aí. Não foi o Felipe que te dispensou? Felipe? Não sei se foi o Felipe que me dispensou. Eu acho que também, juntamente com a galera da direção. E, portanto, quando o Diniz veio falar comigo pela primeira vez que a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia, falou, eu não vou falar pessoalmente, falou, ó, quando eu cheguei, infelizmente, a decisão já estava tomada. Então, desculpa, não, sem problema nenhum. Então, eu acho que o Pedrinho tem uma ótima intenção de ajudar o Vasco, eu creio que vai ajudar, eu torço para que ajude, é vascaíno pra caramba também. E eu acho que errou como todos. E o Felipe é um cara querido dentro do Vasco? Rapaz, complicado essa situação. Eu não tenho nada contra ele, né? Mas se eu disser que ele é um cara querido, eu tô mentindo. E eu sei que isso é um pouco forte falar, mas não é um cara querido por todos. Mas é a forma dele de ser. Sempre foi assim, é um cara que tem uma personalidade forte. Pô, de quem foi o zagueiro lá? O Cavaço.
Capasso. Pô, ele falou na Não, coletiva. sou mal. Aquilo ali realmente não é nem por isso. Sou mal pra caramba a declaração dele, da mesma forma que eu acho que ele tinha algo contra o Capasso, pelo Capasso não ter saído, uma oportunidade que teve de sair. E aí é uma acomodação do atleta também, de que ele poder jogar em clubes que apareceram e não querer jogar, querer ficar vivendo no Rio, ganhando um salário. Então rolou esse estresse, só que eu acho que na posição que ele estava ali, de forma nenhuma ele poderia expor o atleta, que é um ativo do clube, né? Se você acabando falando da forma que ele falou, você expõe ainda mais o atleta ao ridículo, e quem vai querer um atleta que o próprio diretor fala, ele é ruim, ele é fraco, eu não gosto dele. Bom, enquanto eu vou trazendo a próxima notícia, tá passando para vocês aí na tela a nota oficial do Souza falando que não dá mais entrevistas em podcast. Bom, outras situações também importantes. O Maxwell Alegria tinha contrato com o Vasco até o final do mês de junho, e Vasco e Nova Iguaçu chegaram a um acordo e esse vínculo foi encerrado por um mês de antecedência. O jogador volta ao Nova Iguaçu e não faz mais parte do plantel do Vasco. Faltou eu trazer informação para vocês no finalzinho de abril, o goleiro Alexander também foi outro que seguiu o seu destino aí fora do Vasco. Ele fechou com o Capital de Distrito Federal, tinha contrato com o Vasco até setembro e fez agora com o Capital até dezembro. Então o Alexander não faz mais parte aí do elenco do Vasco. Com isso, nós temos no momento uma situação em termos de número muito boa de elenco. O que a gente precisa agora é qualificar. E para mim, nessa qualificação, mais vale, galera, uma troca de peça do que um aumento. O Vasco chegou ao número de 31 atletas, que eu considero ser muito bom, e dá pra gente aqui trocar. Ah, eu poderia trocar o Jean Davi e trazer um outro ponta. Se sai um e chega outro, beleza, porque o ideal é manter o elenco nisso aí, 30, 32 jogadores. Passou disso, a situação complica. O próprio Diniz já falou que vai dar uma olhada ali para base, então se o elenco estiver inchado, fica ruim para você até oportunizar esses garotos. O Riquelme também vem treinando separado um tempão, o esforço eu tentaria negócio. Não sei se o Diniz vai tentar recuperar o Paê ou se o Paê é caso perdido mesmo, e após o término do contrato dele, que termina em julho, ele vai sair. Lembrando que o Paê não deu muita sorte, né? Porque antes da data FIFA, o Vasco tem o jogo de hoje, que ele não vai jogar, e o jogo do São Paulo. Depois tem uma pausa de um mês. Quando os campeonatos voltam, o contrato do Paê acabou. Então é possível, a não ser que eles de repente mudem de ideia alguma coisa agora, que o Paê tenha encerrado a carreira dele já com a camisa do Vasco. Tá bom? Lembrando aí que o campeonato volta no meado do mês de julho. Ele vai ter ali 15 dias para tentar jogar. Não sei se o Vasco vai tentar utilizado nesse período. Acho que de repente é mais questão de esperar o contrato expirar, se não rolar ter uma rescisão dentro desse período aí de data FIFA. Vamos aguardar. Inclusive o Vasco liberou o jogador para ir à França cuidar de algumas questões particulares. Estou curioso para saber o desfecho da história, tá bom? Enfim, então é isso. Tem ali o Teixeira, para o Vasco ver se vai aproveitar mesmo ou não. Eu imagino que o Teixeira vai cumprir o contrato dele, o Diniz tem carinho pelo jogador, e não seria nenhuma surpresa, talvez, o Vasco não renovar no final do ano, ou o próprio Teixeira decidir, talvez, não sei, uma aposentadoria ao término dessa temporada, tá? Então, enfim, mas dá para trazer umas 3, 4 peças aí para somar o elenco, e a gente troca umas 3, 4 peças, mantendo essa estrutura de 31 atletas. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo eu trago para vocês a relação atualizada, mas só para caráter de informação das saídas, saiu muita gente do elenco esse ano. Rossi, Galdames, Rojas, Keiler, Maicon, Léo, Emerson Rodrigues, Serginho, o Leandrinho, esse faz falta, seria aí jogador para brigar por posição com o Piton, e não deve voltar, se valorizou muito no mundo árabe e deve ser vendido, não sei se o próprio Al-Shabaab ou para outras equipes, mas o Leandrinho dificilmente não vai ser vendido definitivo nessa janela. Zé Gabriel, Lucas Eduardo, JP, esses dois aí estão emprestados aí para clubes da Série B, o Cuiabá e o Avaí respectivamente. Maximino Domingues também está emprestado para a MLS, de Luca rescindiu o contrato, Souza rescindiu o contrato, Capasso rescindiu o contrato, Alexander rescindiu o contrato e o Alegria rescindiu o contrato. Então são todos esses jogadores que deixaram o Vasco nessa temporada. Podendo voltar aqui o Maxime, que ainda tem contrato, o JP, o Lucas Eduardo e o Leandrinho, que é aquela volta, se é que volta, né? Porque é quase pule de 10 do menino ser vendido, tá bom? Caminhando para a reta final agora, galera, queria falar com vocês a respeito da partida.
O Vasco tem 2 desfalques aí para a partida. O Hugo Moura segue suspenso, ele cumpriu, ou melhor, ele vai cumprir suspensão em 2 jogos consecutivos. Ele foi expulso pela Sul-Americana contra o Lanús e por isso não pegou o Melgar no último jogo. Já para o playoff ele volta e ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo anterior do Vasco contra o Fluminense. Então, mais uma vez, o Jair deve ser o volante. E o Luiz Gustavo tomou o 3º cartão amarelo e está fora do compromisso de hoje, mas a ideia era que ele começasse já no banco, já que o Lucas Freitas contra o Melgar foi o titular. Sobre o Luiz Gustavo, informação importante, ele bateu um gatilho do próprio contrato dele e ele teve um reajuste salarial. O garoto que tem contrato com o Vasco até 2028 e é uma grata surpresa. Vou além. A galera fala muito aí que as contratações da gestão do Pedrinho que deu certo foi o Tietê, o Nuno e o Coutinho é útil, né? Rola um pouco essa discussão. Eu faria um acréscimo. Realmente, a maioria das negociações não deram certo. Mas eu faria um acréscimo nessa lista. Eu colocaria o Lucas Freitas. Eu acho que o Lucas Freitas tem sido uma peça bem útil. Ele deu azar daquela lesão lá no jogo do Palmeiras, que ele já vinha numa crescida. Fez bons jogos no estadual. E eu acho que ele e o Luiz Gustavo formam uma dupla de zagueiros ali pelo lado esquerdo para brigar por titularidade. Bem interessante. E o Lucas Freitas tem uma situação que eu adoro no jogo dele, que ele é um zagueiro muito construtor, ele acha muito passe para frente, ele é muito veloz, o Diniz que cada vez mais vai querer impor ao Vasco esse modelo de jogo propositivo. Você normalmente joga com linha alta e precisa de zagueiro veloz para correr para trás. Eu acho que ele é um jogador talhado para jogar com o Diniz. Se eu pudesse fazer algo diferente com ele, mas aí é só papai do céu, era estatura. Para zagueiro eu acho que ele é um pouquinho baixo, mas ele compensa em outras valências, já fez grandes jogos com a camisa do Vasco e eu acho que ele deveria estar no bolo. Diria até que hoje o lado esquerdo da defesa do Vasco me traz mais paz do que o lado direito. Para mim hoje, tanto o Freitas como o Luiz Gustavo têm performado melhor do que o João Vitor, que joga pelo lado direito, tá? É a minha opinião, não sei a sua. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, provável time do Vasco hoje é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, Jair e Tietê e Coutinho Armando, Nuno, Rayan e o Verrete, tá bom? Olho nos pendurados. Se alguém tomar um amarelinho hoje aqui, não joga contra o São Paulo. São eles, Lucas Piton, Jair, Paulinho e Verrete. Esses 4 aí, se tomar um amarelinho, só voltam depois da Copa do Mundo de Clube. Já a equipe do Red Bull Bragantino vem com 6 desfalques aí para a partida. Não tem o Guzmán Rodrigues, não tem o Lucas Barbosa, não tem o Fernando, não tem o Henry Mosquera e não tem o Augustin Santana, além do Douglas Mendes, tá? Um provável time do Red Bull que pode assumir a liderança se vencer o Vasco hoje. Se Deus quiser, não vai acontecer. Inclusive, dorme de maneira provisória na liderança. Um provável time do Red Bull é Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba. 3 volantes, então 3 meio-campistas, né? Gabriel e Eric Ramírez. E aí, como armador, John Jones. Esse moleque vem jogando muita bola. Os pontas lá, Quintana e Vinicinho. E no comando do ataque, ele, Eduardo Sacha, que parece que nasceu para jogar no Red Bull. Tá bom? Arbitragem, Paulo César Zanovelli da Silva. Assistente 1, Felipe Alan Costa de Oliveira. Assistente número 2, Celso Luiz da Silva. Quarto árbitro, Luciano da Silva Miranda Filho. E o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Pernambuco. Então é isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira e única edição. Depois da partida eu chego com o nosso pós-jogo. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Com o momento de volta, mais tamo junto. Valeu? Fui! Quiz Futebolaço. Essa aqui é a camisa Reboque 2007 do Vasco da Sul-Americana. A Reboque lançou uniformes para o Vasco disputar a Sul-Americana daquele ano. O Vasco foi até as quartas de final, eliminou o Lanús nas oitavas de final, num jogo mágico do Leandro Amaral aí em São Januário, a vitória por 3-0, a gente perdeu por 2-0 lá, ganhou por 3-0 aqui, e a gente avançou para as quartas e caiu naquele jogo maluco para o América do México, com o goleiro Ochoa fazendo uma partida, talvez a maior partida da vida dele. Foi surreal aquele jogo, o Vasco perdeu lá no México por 2-0 e aqui ficou no 1-0. Precisava de mais um golzinho para pelo menos levar o jogo para os pênaltis, mas ele não quis. O Luizão também, zagueiro, perdeu um gol inacreditável embaixo do gol, chutou a bola na trave ou cabeceou a bola na trave. Mas enfim, o Romário naquele dia foi jogador e treinador. Então essa aqui é uma camisa Reboque Vasco 2007 da Sul-Americana. Essa aqui não é uma camisa que eu gosto ainda mais porque ela não tem os patrocínios, né, do Habib's na manga e do MRV. Aqui no meio da barriga ele é toda lisa.
tá bom? Então é isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu venho com pós-jogo. Lembrando, quer comprar camisas do Vascão, entre em contato com a gente lá no Instagram, Lojinha do Futebolaço, tá aqui na descrição do vídeo, tá? O nosso link. Se quiser vender também, entre em contato lá, de repente a gente faz um bom negócio, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo juntos, família, qualquer momento que volta mais, tamo junto, valeu!